O meu medo é que as pessoas já são muito metidas sociais, já estão muito metidas na sua bolha, muito agarradas ao Instagram. Se a inteligência artificial aumenta ainda mais, vai chegar a um ponto em que nós já nem precisamos da interação humana. Deixarmos que a tecnologia nos domine, em vez de sermos nós a dominar a tecnologia. A tecnologia pode-nos estupidificar e isso pode levar a uma maior lavagem cerebral ainda. É óbvio, não é? A tecnologia ajuda-nos a estupidificar-nos e isso é um bocado triste. João Blumel, mentalista e orador. Carne esperta. Sou o Bicho, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Acho que um bom exemplo de inteligência humana é o facto das pessoas se aperceberem, por exemplo, das catástrofes ambientais que nós temos causado ao longo destes tempos. De repente, com esta paragem, fez com que toda a gente de repente ficasse mais introspectiva e tivesse que pensar um bocadinho sobre a sua própria vida. Acho que foi assim um momento muito, muito estranho, sobretudo para aquelas pessoas que estão habituadas a ter uma rotina das 9 às 5, implacável, todos os dias, casa-trabalho, trabalho-casa, e que nunca param para pensar. Isso leva a um outro exemplo de inteligência, que é, eu nunca tinha ouvido falar do Zoom até isto acontecer. E isto acontece porque o ser humano é altamente resourceful, não é? E tenta adaptar-se constantemente às situações e, portanto, olha, em termos de comunicação, por exemplo, e da união das pessoas, para além da união física, não é? Uma vez que a união física não é possível, acho que rapidamente nos adaptamos e criamos novas formas de comunicação. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Pensamentos mais conservadores, nacionalistas, e eu acho, e por acaso tenho que pensar muito sobre isso, que eu acho que em tempos de crise económica e social, este tipo de pensamento extremado tende sempre a vir ao de cima e as pessoas tendem a agarrar-se a isso. E isso preocupa-me bastante. Acho que, por um lado, as campanhas estão feitas para comunicar com um certo tipo de público e que respondem a estes estímulos básicos de nós temos é que empoderar o que é nosso, temos é que promover o que é nacional e o que não for nacional, quer dizer, eles estão a dar trabalho a outros gajos que nem sequer são de cá, pá, vão para a terra deles, nós temos é que estar aqui a promover o que é nosso e o que é português. E quando as pessoas dizem, é pá, isto, o tempo de Salazar é que era bom, pá, acho que as pessoas não têm mínima noção do que é que estão a dizer. É impensável em pleno século XXI vivermos sem liberdade de expressão, por exemplo, que é talvez a coisa mais básica e fundamental, não é? Aliás, é nisso que se baseia a democratização dos mídias e a internet. A internet, no fundo, é a liberdade de expressão. E tu tens países que hoje em dia bloqueiam a internet, não é? Se tu fores, sei lá, à Coreia do Norte, não precisas ir à Coreia do Norte, vais à Rússia, por exemplo, vais à China, há N sites que tu não podes utilizar. É cortar a internet, é censurar o tempo do lápis azul, não é? Em que tu censuravas livros, revistas, jornais, tudo passava por um crivo. O que é isso? Isso é estupidificar a população, não é? É dizer às pessoas, não, calma, tu só vais aprender aquilo que eu quero que tu aprendas. Eu não quero que tu te ponhas a ler ideias progressistas para depois votares contra mim, não é? Se eu quero que tu votes em mim e eu quero controlar-te ao máximo e ter aqui um regime totalitarista, então é bom que te mantenhas muito burro, muito estupidozinho. 3. Definição de inteligência. A forma como eu costumo resumir a definição de inteligência é a capacidade de interrelacionar vários tipos de conhecimento para criar algo de novo. Compreender melhor o mundo que o rodeia e conseguir construir novos conceitos, novas ideias, conseguir criar algo de novo. Não há ninguém que seja absolutamente inteligente em todas as facetas da sua vida, não é? Tu tens pessoas que são extraordinárias do ponto de vista técnico, sei lá, um matemático extraordinário, um cientista extraordinário, um músico extraordinário, mas que depois, do ponto de vista relacional, por exemplo, deixam muito a desejar, ou porque são antissociais, ou não conseguem demonstrar empatia pelo próximo, não conseguem colocar-se nos pés do outro, não é? 4. Relação entre inteligência e conhecimento. Quanto mais conhecimento tu tens, maior a tua capacidade de inteligência. Se tu tens uma boa base de conhecimento, mais ou menos conseguirás dar resposta a esses desafios. Ao mesmo tempo, quanto maior o teu conhecimento, maior a tua noção da tua falta de conhecimento, não é? Pronto, e depois o conhecimento tem esta coisa fabulosa, não é? Que nunca é demais. Tu, quanto mais conheces, mais queres conhecer. Eu comecei a fazer espetáculos para o grande público em 2008, há 12 anos. E antes disso, portanto, desde os meus 8, 9 anos, que eu sempre tive um grande interesse por ilusionismo, por perceber o que é que as pessoas pensam, ou seja,
toda a parte da psicanálise, da análise dos desenhos, da escrita, etc. É uma coisa que me interessa mesmo desde criança. Tipo, os miúdos estavam ocupados a jogar futebol e eu punha-me a ler livros, pai, com 11, 12 anos, punha-me a ler livros sobre análise da escrita das pessoas, análise do rosto, enfim, é uma coleção de livros que a minha avó tinha na casa dela e que eram muito engraçados. E, portanto, o que eu noto é que ao longo dos anos, quanto mais conhecimento eu fui adquirindo, mais fui aprimorando a minha capacidade de análise e de transformar isso em duas coisas. Por um lado, em entretenimento, porque é a minha grande paixão, e por outro lado também em formação. Por exemplo, eu dou imensa formação a empresas, em que mostro como é que é possível usar técnicas de influência, de manipulação, manipulação não me feio, mas é o que é. Pronto, usar técnicas de influência e de análise do comportamento humano para potenciar, por exemplo, o processo de venda, ou para potenciar o teu relacionamento com os teus colegas, ou com o teu patrão, ou com os teus clientes, enfim. Não é? Porque o que é mentalismo? Sim, posto numa frase muito simples, mentalismo é tu conseguires adivinhar aquilo que a outra pessoa está a pensar. E tens duas formas de o fazer. Podes ou influenciar a pessoa para que ela pense naquilo que tu queres que ela pense. Portanto, eu influenciei-te sem tu te aperceberes para tu pensares na cor amarelo, por exemplo, e depois eu adivinhei, estás a pensar em amarelo. Como é que sabias? Pronto, influenciei-te. Ou então posso não te influenciar de todo, ou tentar não te influenciar, e digo só, imagina, pensa numa cor, ok? Sem te influenciar. Pá, e analisa a tua expressão corporal, ou coloco-te algumas questões, e por dedução chego à cor a que estás a pensar. Quando tu crias um espetáculo, tu queres criar uma coisa que seja muito apelativa, que tenha ritmo, que as pessoas não se aborreçam, não é? Não é tipo passado meia hora já te digo, quando é que o espetáculo acaba, não? Queres criar uma coisa dinâmica, mas ao mesmo tempo uma coisa também intelectualmente estimulante, não é? E aí lá está, tens que ir buscar várias formas de conhecimento. E o que eu noto é que ao longo da minha vida fui aprendendo cada vez mais coisas que à partida poderiam não estar muito relacionadas com o mentalismo, mas que depois pude utilizar no meu espetáculo. Por exemplo, a realidade virtual. Eu sempre fui um bocado geek das tecnologias, adoro a temática da realidade virtual, da realidade aumentada, inteligência artificial, são temas que eu acho fascinantes, pronto. E a primeira coisa que eu pensei quando coloquei uns óculos de realidade virtual na cabeça foi, isto é fascinante, como é que eu posso utilizar isto no mentalismo? Por exemplo, este novo espetáculo que eu estou a criar, que é o meu 7º espetáculo para o grande público, é prova provada disso, porque basicamente eu tive os últimos 2 anos a desenvolver este espetáculo, a pensar o que é que eu queria realmente fazer. Houve ali alturas muito difíceis em que eu não sabia para onde é que havia de ir, estava, não sei se isto vai funcionar, não sei se vale a pena usar isto e tal. E de repente as coisas começaram a surgir, lá está, é a questão do conhecimento. Quanto mais eu li sobre realidade virtual, por exemplo, sobre realidade aumentada, mais eu percebi, ok, então se calhar eu posso aplicar este princípio no meu espetáculo. E se calhar este que eu pensava que dava, afinal não dá. 5. Relação entre inteligência e experiência. Imagina, vamos falar sobre inteligência emocional. Toda a gente já teve um desgosto amoroso. Quando éramos adolescentes sofremos imenso. Porque amávamos aquela pessoa perdidamente e depois a pessoa já não queria nada connosco. Quando somos adolescentes sofremos imenso com isso, não é? É uma coisa absolutamente avassaladora. Assim que passamos por essa experiência, vamos nos adaptando para acontecimentos futuros, não é? E se calhar hoje em dia, enquanto adultos, ou jovens adultos, há um desgosto amoroso, nós temos, se calhar, já temos mais inteligência emocional, já conseguimos lidar um bocadinho melhor com isso, já pensamos, ok, não é o fim do mundo, está tudo bem. Porquê? Porque já passei por isto. Dentro do showbiz, é uma questão que assume contornos muito, muito peculiares, porque tu quando vais a Las Vegas ver um espetáculo, por exemplo, David Copperfield, que é um espetáculo inacreditável, é incrível, tu vês claramente que ele já está em modo automático. Ele é um profissionalão gigantesco, é talvez o maior profissional de sempre dentro da área, e sabe o que é? Tu vês um espetáculo de 1h30 em que não há uma única hesitação, não há não existe, tipo, está tudo absolutamente cronometrado, programado, a piada entra naquele momento exato, ele já sabe que a reação das pessoas vai ser aquela, a seguir entra não sei o quê, e o que é que acontece? Por um lado é incrível, não é? Porque é uma demonstração de mestria total e absoluta, e é fascinante, só que depois há aquele pequenino detalhe, que é aquela coisa de, se calhar falta ali naturalidade, se calhar falta ali aquela garra, aquela paixão ingênua de quem está a começar. 6. Relação entre inteligência e emoções. A capacidade de gerir as emoções, de gerir a nossa resposta interna aos estímulos do exterior. Pronto, quanto mais bem resolvidos nós estamos internamente, maior a nossa inteligência emocional. Já passei por momentos em que tive plateias que não eram a plateia mais efusiva do mundo. Por exemplo, quando eu atuei em Hollywood, no Magic Castle, que é o clube mais exclusivo do mundo, só os melhores mentalistas e mágicos do mundo é que atuam lá. E houve alguns espetáculos em que a plateia
é um tough crowd. O que é interessante, porque assim, o público americano é dos maiores públicos de sempre, é incrível, não tem nada a ver com o público português, nada, dá 30-0 ao público português. E depois acima do americano tens o público brasileiro. O público brasileiro então esse tipo de reações, felizmente, é uma coisa muito rara de acontecer. Normalmente as pessoas têm reações incríveis, já tive pessoas a chorar em palco. Tu às vezes tocas mesmo, se tu revelas uma memória de uma pessoa, por exemplo, e que não havia maneira de tu saberes isso, é um momento com muito impacto, as pessoas ficam mesmo arrepiadas e já tive pessoas que fugiram do palco com medo, já tive assim reações muito engraçadas. Acho nojento as pessoas aproveitarem-se deste tipo de skills para manipular as emoções das outras pessoas portanto, aliás, é usar as emoções das outras pessoas e as memórias e os sentimentos absolutamente profundos e íntimos daquelas pessoas para lucrar com isto. Eu também podia dizer que consigo comunicar com os mortos, porque as técnicas que eles utilizam são iguaizinhas às técnicas que eu utilizo noutro contexto, percebes? E há até casos, estou-me a lembrar de um mentalista conhecido, que decidiu fazer um shift de carreira e começou a fazer leituras de tarot e de palma da mão e não sei o quê, porque viu que ganhava mais dinheiro com isso. E eu pessoalmente condeno isso. Condeno mesmo, não, acho que é uma falta de ética tremenda. Tens que ter um sentido de ética elevado. Para mim é tão simples quanto isto, que é, eu faço isto para entreter, o meu objetivo é criar bons momentos de boa disposição e faço isto também para espalhar conhecimento e para potenciar atitudes diferentes e comportamentos mais eficazes e mais positivos no ambiente empresarial. A partir daí seria incapaz de agora pôr-me a fazer um programa em que comunico com os mortos. Estás a dizer que estás a comunicar com o falecido pai ou tio ou avô, não sei o que é daquela pessoa, e a pessoa acreditar nisso, é horrível, é de uma manipulação emocional atroz, portanto sou completamente contra, os John Edwards da vida, Anne Germain da vida, completamente contra, acho nojento. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Eu acho que tenho alguma inteligência criativa e uma capacidade interessante de criar números de mentalismo e criar peças de entretenimento, onde à partida não haveria ali uma correlação direta, não é? A partir de uma pessoa que olha de fora diz, como é que tu vais fazer mentalismo com batatas fritas e um microfone? Há de haver maneira, percebes? E eu gosto imenso desse desafio. Por exemplo, eu faço imensos eventos para empresas e em todos os eventos há sempre uma temática de evento e eu adapto sempre o meu produto à empresa. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Nespresso, fiz números em que tinha uma máquina em palco, pedia à pessoa para vir a palco, para pensar no café favorito dela, e eu chegava lá, tirava o café, ela provava e dizia, uau, é mesmo ristreto, assustou. Eu noto que eu funciono muito bem em brainstorming. O meu cérebro fica muito mais ativo quando eu estou a trocar ideias com outra pessoa, que tem tanto ou mais conhecimento que eu, ou quando estou a trocar ideias com pessoas que são de áreas completamente distintas e que têm uma visão totalmente diferente da coisa, e então a magia acontece quando há esta junção, lá está, mais uma vez, é a correlação, a ponte entre duas áreas completamente distintas. Desde criança sempre fui muito, muito autocrítico e muito autoanalítico. Passava a vida a analisar as minhas pulsões, os meus pensamentos, porque é que eu estou a agir assim, porque é que eu estou a sofrer com isto, porque é que eu estou a adorar isto. Infeliz e também, felizmente, eu tenho um lado racional muito forte e consigo, talvez com um bocadinho mais facilidade que outras pessoas, perceber o que é que está a passar dentro da minha cabeça. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Acho muito importante percebermos o nosso lugar no planeta. E os animais estão cá primeiro. Há muitos milhões de anos, eles estão cá mesmo muito, muito primeiro do que nós. E portanto acho que nós devíamos ter esta noção de que somos nós que habitamos o planeta deles e não eles que habitam o nosso planeta. É óbvio que nós conseguimos criar coisas, temos uma inteligência absolutamente desenvolvida que nos permite relacionar factos, criar coisas novas, coisas que os animais não conseguem fazer. Os animais fazem numa base muito rudimentar. Se calhar um animal, ok, agora está a vir chuva, então tem que me abrigar da chuva. Se calhar pego nestes pauzinhos e faço aqui uma espécie de um ninho. É fixe, não é? Mas nós damos um passinho mais à frente, nós conseguimos construir casas e conseguimos construir fatos impermeáveis e conseguimos prever que tempo é que vai estar amanhã. Eu acho que não é possível adivinhar o que os animais estão a pensar, quer dizer, é possível a um nível básico, no nível de, imagina, de um treinador de cães, sabe perfeitamente o que é que o cão quer dizer quando faz isto ou aquilo, levanta a pata, não sei o quê, pronto. Porque até pode ter ensinado o cão nesse sentido, que é, olha, quando te apetecer fazer xixi, faz assim na porta da rua. Isto é um exemplo parvo porque todos os cães arranham a porta da rua quando querem sair, não é? Portanto, não é preciso ser mentalista para saber, ok, eu acho que ele quer sair, se calhar querem fazer xixi, pronto. Mas, nos primórdios
não diria que é mentalismo, mas sim, ao mesmo tempo é mentalismo também. Surge uma coisa giríssima, juntamente com aquelas feiras ambulantes e aqueles freak shows, que são animais que conseguem ler a tua mente. E há alguns exemplos. O The Learned Pig, o porco que sabe coisas. Havia um também que era um cavalo também. E basicamente o que acontecia era, tinhas, por exemplo, 3 copinhos e tinhas uma bolinha que escondias debaixo de um dos copos. E o porco conseguia dizer onde é que estava a bola, por exemplo. E isto nada mais é do que uma resposta pavloviana, não é? É um estímulo-reação. Tu ensinavas ao animal que, olha, quando eu fizer não sei o quê, um sinal qualquer, tu relinchas, tu fazes não sei o quê. Pronto, é. E lembro-me de outra também, que é, e isto é uma coisa muito truque de aldeia, que é como hipnotizar uma galinha. Desenhas com um giz, fazes um traço no chão, deitas a galinha alinhada com esse traço e ela não sai dali. Fica ali parada. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. No meu caso, por exemplo, acredito que eu já tenho uma certa predisposição, pode ser genética, inata, não sei, tenho uma certa predisposição para ler as pessoas, para intuir algo sobre alguém, sobre o comportamento de uma pessoa, pronto, porque eu desde criança, que de facto sempre tive esta intuição estranha. Eu lembro de ter, por exemplo, 11, 12 anos, miúdo da minha idade, que eu não conhecia lado nenhum, consegui dizer o que é que eles queriam ser quando fossem grandes, que tipo de música é que eles gostavam, e aquilo para mim é tudo muito inato. Dizer, na brincadeira, que sabia ler a palma da mão, e então tinha uma fila de pessoas para ler a palma da mão, e o que eu fazia era olhar para a mão, mas não queria saber da mão, no fundo eu estava a dizer aquilo que eu achava que podia ser a personalidade delas, só de olhar para elas. Mal eu sabia que estava a utilizar uma coisa chamada Barnum Statements, de um senhor que era o P.T. Barnum, que é baseada em leitura a frio, em inglês cold reading, pronto, que é um tema muito interessante e podem pesquisar sobre isso, mas basicamente o que faz é, faz statements, os tais Barnum Statements, faz faz afirmações muito generalistas e que se aplicam à maior parte das pessoas, e as pessoas vão dizer, é verdade, como é que é possível, como é que adivinhou? Na verdade estás só a generalizar, e depois as pessoas vão dando pequenas informações que tu podes usar para completar aquele puzzle e mais à frente devolver essa informação, quando ela já se esqueceu que disse isso há bocadinho e tu vais dizer, provavelmente você teve isto, não, e a pessoa, como é que sabia? Porque me disseste 10 minutos. Existe uma escola de ilusionismo no Porto, um amigo meu, que é o João Miranda, que tem a escola de ilusionismo do Porto. Agora, há de facto uma parte que é inata. Nas artes performativas no geral, mais do que teres um curso ou 20 mil cursos, o importante é tu ter já uma queda natural para a coisa. Tens pessoas que fazem milhares de cursos de acting aqui nos Estados Unidos, em Inglaterra, não sei o quê, mas que depois não dão uma para a caixa. Claro que convém estudar, convém fazeres um curso de acting para teres noção do que é que são as bases. Tu não podes basear-te só no teu instinto. Mas a verdade é que tu depois olhas para trás e vês que grandes atores, grandes músicos criaram-se sozinhos. Em Portugal existe ainda muito esta mentalidade conservadora de que o meu filho tem que ser doutor, tem que ser arquiteto, tem que ser não sei o quê. Tens pessoas que foram para a medicina, por exemplo, só porque tinham notas. Ou porque os papás diziam, não, se tem média 19 tem que ir para a medicina, quer ser um filho meu com média 19 não pode ir agora lá para carpinteiro, nem pensar, tem que ser médico, tem que ser doutor, não é tem nota para isso, é para medicina. Já pensaste em perguntar ao miúdo se tem alguma vocação para aquilo, se tem a mínima vontade de ser médico? Se calhar ele tinha muito mais talento como carpinteiro do que como médico. É que depois o que é que acontece? 90% dos médicos não têm a mínima empatia, que não falas com eles e parece que estás a falar com um muro, não sei, é muito estranho. Porquê? Estamos a dar importância aos putos que têm notas altas, por amor de Deus. O que é que isso significa? Olha, fiz, tens média 19. E acho que em pleno século XXI não faz sentido absolutamente nenhum catalogar os miúdos só pelas notas que eles têm. 10. Qual é a importância do corpo? O corpo, no fundo, é a expressão física e a limitação física também daquilo que está cá dentro, não é? Vamos pensar, por exemplo, no caso do Stephen Hawking, um gênio absoluto, conseguiu comunicar, apesar de tudo, não é? Apesar de todas as limitações físicas e mentais. No meu caso, o corpo é muito importante, obviamente. Já porque eu sou uma pessoa bastante expressiva e depois porque sem corpo e sem linguagem corporal é impossível criar entretenimento e interação. Eu, para analisar outras pessoas, é bom que exista ali um corpo. Às vezes pedem-me entrevistas para a rádio e não sei o quê, pedem-me para fazer números de mentalismo através da rádio. Eu consigo, mas consigo fazer um ou outro número, nada de especial, porque não estou a ver o corpo da pessoa, eu só estou a ouvir a voz dela. Esta quarentena tem sido um desafio nesse aspecto também, que é eu comecei a adaptar e a criar muitos números para fazer online, sem a presença física da pessoa,
E é possível, mas não é tão fácil quanto ter a pessoa carne e osso à minha frente. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Olha, é um bocadinho como os testes psicotécnicos, no fundo, e como os testes de personalidade, que é colocar questões que são idênticas, mas são formuladas de forma diferente, e apanhas a pessoa na curva. E é assim que se apanham os mentirosos, por exemplo. Vou-vos ensinar esta. Aprendam só. Então, uma pessoa, um amigo vosso, chega e diz assim, chegou atrasado. O que é que tiveste a fazer? Para amigos nada, pá, tive um dia horrível, pá, porque fui à minha sogra, depois voltei, depois apanhei trânsito, fui à minha sogra, apanhei trânsito e depois estava um acidente na ponte, não estás bem a perceber, uma coisa horrível. Finalmente passei a portagem e consegui chegar a casa e nananã. E tu diz assim, então mas espera aí, então consegues descrever isso para trás? Ou seja, por exemplo, se diz à pessoa para descrever os eventos na ordem contrária, a pessoa tem que dizer, ok, então primeiro portagem, depois acidente na ponte, depois trânsito, depois sogra, depois não sei o quê. Normalmente, quando se as pessoas estão a criar uma história, não é? E que estão a criar on the spot, não pensaram naquilo, não vão conseguir ir para trás. E se perguntares pequenos detalhes de género, então e de que cor é que era o caminhão que teve o acidente? E a pessoa diz, era amarelo. Mas tu não tinhas dito que era um caminhão, estás a ver? E agora apanhei-te aqui na pergunta. Sou o melhor espectador de espetáculos, seja de comédia, seja de entretenimento, seja de teatro, seja de magia, seja de mentalismo, porque a minha paixão pela área é tão grande que pá, eu gosto de me deixar levar. Não é? É uma coisa muito, é um conceito muito importante que se fala no teatro e também se fala no ilusionismo e no mentalismo, que é o suspension of disbelief, que é naquele momento, é como quando estás a ver um filme, tu tens que te permitir, por momentos, tens de te permitir acreditar naquilo que estás a ver e deixar de racionalizar demasiado como é que aquilo é feito, se é fundo falso, se é espelhos, se é ímãs, se é fios, ou no caso dos filmes, se é green screen, ou o que é que seja. A coisa que eu mais testo é comediantes que vão ver espetáculos de outros e não se riem minimamente, ou mágicos que vão ver espetáculos de outros e passam a vida só a dizer tá. Um dos problemas da magia e do mentalismo em relação ao resto das artes performativas é o facto de, na cabeça das pessoas, um mágico ou um mentalista é tão bom quanto a sua capacidade em ocultar o segredo ou o truque, se tu quiseres. Tu quando vais ver um concerto, por exemplo, estás a ver o Salvador Sobral, que vai ser uma convidada, estás a ver o Salvador a cantar, ou a tocar piano, ele toca bastante bem, ele acha que não, mas ele toca bastante bem. Tu não começas a dizer assim, isso também eu sei, olha, fizeste um dó, depois fizeste um fá sustenido, e depois fizeste não sei... Meu, o Rui Veloso está a fazer um grande solo de guitarra, e tu não vais dizer, sei eu como é que tu fazes, olha lá, estás a ver aquela mãozinha ali. Ninguém vai dizer isso, assim como tu não vais ver um filme, vais dizer assim, olha aquele caramelo, ele está a morrer, mas ele não está a morrer, eu sei que ele não está a morrer, mas ele está a fingir que está morto. Olha aqui, aquilo não é sangue, aquilo é ketchup. Meu, tu não vais fazer isso. Irrita-me solenemente as pessoas que vão para um espetáculo com essa postura. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Lá está, há diversos tipos de inteligência. Stephen Hawking, por exemplo, estamos a falar, imensamente inteligente. O Hermano José é super inteligente, é um bom exemplo de uma pessoa que conseguiu ter uma carreira absolutamente exemplar. Teve imensos altos, não é? No final dos anos 80 e anos 90 foi tipo, o rei da televisão. Para mim ainda continua a ser, mas na altura era tipo auge. E de repente os tempos mudam, não é? Surge a internet, surge o YouTube, surgem novas estrelas de youtubers e coisas. E ele conseguiu adaptar-se de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Lembro perfeitamente quando o Herman criou o Instagram dele, que já criou um bocadinho tarde, não é? Mas de repente começa a ativar com aquelas stories maravilhosas, começa a criar personagens com os filtros de Instagram e com... Olha, o Salvador Sobral, um gênio musical, a capacidade de criar, lá está, de ir buscar vários estilos de música e criar uma coisa muito própria. Ele consegue fazer jazz com música latina, consegue fazer jazz com rap pelo meio. O Nuno Marco, por exemplo, é fascinante a capacidade de multitasking que aquele homem tem e de conseguir ser super profícuo nas mais diversas áreas. Ele escreve lindamente, é um grande humorista, ainda consegue ser pai pelo meio, ainda consegue fazer um programa de realidade virtual com o João Blumel, que vocês têm que ir ver, vão ao YouTube e procurem, vão ao Cabo do Marco. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Tem a ver com a tua educação, tem a ver com o meio em que tu cresceste, tem a ver, lá está, com a tua capacidade inata para determinadas coisas, tem a ver com os estímulos que tu recebes durante o teu crescimento. Os meus espetáculos são sempre uma espécie de tese que comprova que somos altamente influenciáveis e altamente previsíveis, não é? Porque no fundo é isso que eu faço nos meus espetáculos, eu mostro
o quão previsíveis nós somos, eu consigo prever as escolhas das pessoas. Mas ao mesmo tempo eu sou o primeiro a reconhecer que o ser humano é infinitamente complexo, não é? E que é possível, dentro dos padrões que existem, e que existem mesmo, é possível ser-se divergente. Eu noto, por exemplo, que de manhã não sou tão produtivo quanto gostaria, sou muito mais lento, e é muito frustrante quando tu tens a capacidade toda cá dentro, sabes exatamente o que é que queres dizer, mas não consegues, porque o teu cérebro ainda está a dormir. Pior do que isso é seres o Stephen Hawking, não é? Que deves ter tipo 1 milhão de ideias e depois tens que conseguir ser super sucinto, pôr aquilo no computador e comunicar só o essencial. Deve ser muito frustrante esta coisa de querer gritar e não poder, não é? 9h30, que é a hora do meu espetáculo, no Teatro Vilaré, todas as segundas-feiras de setembro, não percam. 9h30 eu acho que é um sweet spot, é uma hora ótima, sem dúvida. Fosse que hora fosse, o efeito palco é uma coisa transcendente. É quando eu piso aquelas tábuas, eu posso estar com 42 de febre, desaparece tudo. Eu não bebo café, detesto mesmo o sabor. Gosto imenso do cheiro, mas o sabor não gosto. Não bebo álcool praticamente, não fumo, não tenho mesmo necessidade nenhuma, nem de drogas, nem de aditivos, nem nada. Nunca experimentei nada sequer, sou mesmo muito, muito básico e muito inocente nesse aspecto. Mas é uma coisa altamente consciente, tenho muito orgulho nisso, porque sinto que o meu cérebro já me cria aqui estímulos suficientes. Faz-me sempre lembrar aquela frase um bocado clichê do Dalí, em que ele diz I don't do drugs, I am drugs. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Olha, você vai fazer assim, vou-lhe passar aqui uma receita, você vai 3 vezes por semana, pá, é assim, aumentando o número de estímulos, não é? E aumentando o conhecimento. Tu, para seres um bom mentalista, tens de ser completamente obcecado. Eu via magia e mentalismo em todo lado, mas literalmente, de género, imagina, eu pedia uma Coca-Cola, assim que abria a lata de Coca-Cola já estava a olhar e pensar assim, ok, o que é que eu posso fazer com esta lata para criar aqui um número? Era um bocado doentio, mas eu acho que não há outra forma e eu noto muito este padrão. Pá, todos os miúdos que recebem uma caixa de magia no Natal, que são milhões todos os anos, há um em cada 1 milhão que decide levar aquilo avante e praticar, etc. Não há um método fácil, é assim. Era bom quando ia existisse o Matrix, que era só espetar aqui uma cena, uma pen e descarregar o conteúdo. Pá, já sei Kung Fu, mas não é assim que funciona, infelizmente. Não, felizmente, acho que é muito importante nós darmos valor ao conhecimento adquirido, não é? Perceber que, não, eu tenho valor porque eu despendi X anos a estudar isto e está aqui o resultado. Isso é muito importante. Se de repente a inteligência entrasse toda numa pen, num flash drive, deixarmos de dar valor à coisa, não é? É tipo, uau, sabes Kung Fu, também olha, sei, 20 artes marciais, demorei 10 segundos a aprender, pus aqui o programa e já está. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Inquieta-me a coisa básica, que é a invasão de privacidade. Que é muito interessante este binómio, que é se por um lado a tecnologia evolui e nos dá ferramentas que nos permitem estar mais conectados, conhecer mais, obter mais conhecimento, ao mesmo tempo retira-nos alguma da nossa privacidade, porque tudo é monitorizado, porque tudo é estudado. A inteligência artificial, obviamente, que é tão mais eficaz quanto mais dados tiver sobre nós. Ora, o que é que acontece para ter dados sobre nós? O que é que acontece? Somos nós a dar dados. O que é de nós a dar dados? É nós a abdicarmos da nossa privacidade. Eu sou completamente a favor da revolução tecnológica e da evolução. Tipo, imagina, queres ver? Olha só. Ok, Google, turn TV light to red. Sure, changing the TV to red. Certo? Pronto. Adoro estas coisas, só que eu sei que para o Google mudar aquela luz para vermelho, ele também tem que escutar outras coisas e de vez em quando o Google manda assim uns bitites que eu fico, mas alguém falou contigo? Pá, porquê? Porque ele está constantemente a escutar e isso é assustador. É horrível, mas é uma consequência natural da evolução tecnológica. Acho eu, se calhar, porque aqui o pensamento, há uma forma disso não acontecer. E não estou a falar destas políticas de privacidade e de pôr o Zuckerberg em tribunal e obrigá-lo a assinar um papel, não é isso. É capaz de haver uma maneira fora da caixa, não sei ainda bem qual, de conseguir evoluir tecnologicamente sem comprometer os nossos dados. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. De repente pode ter coisas deste género, não é? Que são tipo robôs que estão em tua casa e que te ajudam a ser mais produtivo. Eu acho muito interessante a ideia, por exemplo, de tentar ler a mente da Sofia, ou seja, tentar perceber até que ponto é que a máquina cria padrões de comportamento semelhantes ao humano e depois o contrário também, ter a Sofia a ler a minha mente, que é conseguir programar a máquina a um ponto em que
a máquina já sabe que o facto de eu ter feito isto com a mão significa que eu estou a pensar na cor amarelo. Mas coisas permitem fazer coisa interessante, do género, tu metes aqui uma headband e pensas numa cor e a cor aparece no ecrã. Isso é de caraças, acho isso incrível. E claro que eu vejo potencial nisso. Qual é que é o pequeno downside em relação ao mentalismo? É que quanto mais tecnológico o teu espetáculo é, mais as pessoas acham que isso é tecnologia, isso é tudo truque tecnológico, isso não tem. Um dos grandes precursores do cinema era ilusionista, que é o Georges Méliès. Alguns dos primeiros números que se criaram de ilusionismo foi com truques de câmara, ainda antes das pessoas sonharem que era possível filmar coisas. E muitos ilusionistas tiveram na crista da onda da evolução tecnológica. Neste meu espetáculo, que é um espetáculo de mentalismo com recurso à alta tecnologia, eu tenho isso muito em conta. Ou seja, na mesma proporção de tecnologia altamente inovadora e desenvolvida, eu tenho também soluções analógicas que dão à pessoa a certeza de que aquilo que eu estou a fazer, a solução não está na tecnologia, mas sim neste cérebro. No fundo, acaba por ser uma mensagem quase que metafórica, poética, de certa forma que, por muito que as máquinas evoluam, os seres humanos, até agora, pelo menos para já, ainda estão uns passinhos à frente. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. O ser humano já é naturalmente preguiçoso, não é? Por exemplo, nós vemos que, da minha altura, quando era puto, usava a calculadora. Havia certos exames em que a gente não podia levar a calculadora. Hoje em dia a calculadora está a ser um telemóvel. Mas o facto de usarmos calculadora faz com que fiquemos estupidificados e já não consigamos fazer uma simples conta de somar, por exemplo. Acho que ainda sei fazer contas de somar, mas, por exemplo, se me pedirem para fazer uma conta de dividir à mão, muito honestamente, com muita vergonha minha, eu já não me recordo bem como é que se faz. Percebes? O que é que eu quero dizer com isto? Que é, a tecnologia ajuda-nos a estupidificar-nos e isso é um bocado triste. O meu medo é que as pessoas já são muito metidas sociais, já estão muito metidas na sua bolha, muito agarradas ao Instagram. Se a inteligência artificial aumenta ainda mais, vai chegar a um ponto em que nós já nem precisamos da interação humana. Deixarmos que a tecnologia nos domine em vez de sermos nós a dominar a tecnologia. A tecnologia pode-nos estupidificar e isso pode levar a uma maior lavagem cerebral ainda. Imagina o que era se de repente esses assistentes pessoais que estão a interagir contigo e tu os tratas quase como se fossem humanos, começam a impingir ideais políticos e sociais. Imagina que há ali uma agenda política por trás daquilo. Um Trump dizer assim, não, eu vou financiar essa merda, eu quero aqui alta tecnologia, um robô de inteligência artificial em todas as casas e eu vou financiar isso. A que custo? Que mensagens é que o robô vai passar? Imagina que tu perguntas, quais é que são as notícias do dia? E o gajo só dá as notícias que o Trump quer que tu ouças. A questão é que nunca há limites nisto, percebes? Porque é assim, o ser humano consegue ser tão maldoso quanto generoso, não é? Nós temos esta polaridade extraordinária e detestável, não é? Por um lado somos capazes das coisas mais bonitas do mundo e por outro lado somos capazes das maiores atrocidades. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A realidade virtual, a realidade aumentada, a inteligência artificial estão muito, muito implementadas numa base perfeitamente natural, do género, a gente vai no metro e se calhar já é normal pôr uns óculos, não vão ter este formato dos óculos atuais, já existem lentes de contacto de realidade aumentada. Os óculos de realidade virtual são demasiado grandes e, aliás, eu vou buscar ali os óculos, são um bocado grandes e não dão jeito nenhum e não sei o quê. De facto, fazer isto assim, não é a coisa mais confortável do mundo, não é? É um bocado estranho. Repara, hoje em dia tudo é publicidade. Vai ao YouTube e tens milhares de... Antigamente só havia um anúncio e agora já levas com 2, pronto, só por causa do cheio das tintas. Levas com 3 ou 4 se o vídeo for maior, pronto. Tudo é pago. Esta ideia que nós temos de ter livre-arbítrio, não é? Tomarmos as nossas próprias escolhas, já é muito relativa, porque se calhar nós não foram assim tão livres, se calhar estamos a ser constantemente influenciados. É um facto, não é? Há anúncios em todo lado na internet. Este tipo de tecnologia, que agora é uma novidade, tipo a realidade aumentada, a realidade virtual, que vou utilizar no meu espetáculo, tenho que ver. Este tipo de tecnologia, daqui a 30 anos, vai ser, das duas uma, ou já é obsoleta, ou então está desenvolvida a um ponto, que é a coisa mais normal do mundo, em que se calhar de repente os miúdos já não têm que ir às aulas. Se calhar o que fazem é metem uma lente de contacto e de repente é como se estivessem dentro de uma sala de aula virtual. Agora, isto ao mesmo tempo assusta, não é? Porque é altamente alienante, tira-nos completamente a componente humana, do toque, de sentir as outras pessoas. O cyberbullying é uma realidade, como é óbvio, não é? Há imensa gente a fazer bullying digital que é horrível. E isso só acontece porque as pessoas estão cada vez mais fechadas em casa e agarradas ao telemóvel e esta sensação humana de toque e de atender às necessidades de outra pessoa, de olhar a pessoa nos olhos e perceber o que é que ela quer dizer com aquele olhar, com aquela expressão, isso está-se a perder. E eu acho que os miúdos estão a ficar cada vez mais psicopatas nesse sentido. Não é psicopatas, sociopatas. Uma grande das razões do cyberbullying é precisamente essa. Eu ainda sou do tempo em que não havia internet. A internet estava a começar a surgir.
E estávamos todos a aprender o que é utilizar o Messenger, o MSN, o Mirk, o não sei o quê. Hoje em dia, os miúdos nascem e aquilo é a realidade vigente, é o que está ali. Tipo, tu tens miúdos de 2 anos a mexer num iPad. Isto é incrível, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é assustador, porque faz com que essas pessoas não aprendam a desenvolver as características que nos tornam humanos, que é a empatia, não é? Que é conseguir ler a expressão do outro. Dá lugar a este tipo de comportamentos completamente sociopatas, de repente, olha, deixa-te falar contigo, olha, vou-te bloquear, pronto. Há uma série maravilhosa que é o Black Mirror, que fala precisamente sobre estas questões e reflete sobre estas questões, sobre o impacto da tecnologia e do avanço da ciência num futuro muito próximo, atual e muito próximo. E há lá um episódio que é assim, que é tu consegues bloquear uma pessoa e que basicamente deixas de conseguir ver, tu tens uma coisa implantada no teu cérebro e tu, quando bloqueias uma pessoa, sais à rua, se a pessoa passar à tua frente, tu vês só tipo uma mancha, não vês a pessoa. Honestamente, eu acho que isso vai ser perfeitamente possível. Acho mesmo, acho que em 2050, muito provavelmente, isso já é possível. Em 2050, provavelmente, já se desenvolveram implantes cerebrais que conseguem condicionar a maneira como nós recebemos os estímulos. Conseguem, no fundo, manipular os nossos sentidos. Os nossos sentidos são a nossa porta para o exterior, não é? Aquilo que absorve a informação. Se nós conseguimos manipular os nossos sentidos, conseguimos manipular a forma como recebemos essa informação. Para o bem e para o mal. Vai ser como papel e caneta. Tem que ser. As pessoas vão ficar mais impressionadas com o analógico do que com o digital, porque o digital já faz parte, é a nossa realidade, nós nascemos digitais já. Portanto, eu acho que no futuro o minimalismo vai passar muito por lembrar às pessoas uma coisa chamada contacto humano, conexão real, aqui, agora, no presente, física, tocar. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? A teoria Gestalt diz que o todo é maior que a soma das partes, não é? E a inteligência pode-se considerar uma parte. Se uma máquina quisesse imitar aquilo que eu faço, podia se calhar conseguir fazê-lo do ponto de vista analítico, até um certo ponto, e estou a pensar que tipo de programas é que eu tinha que incluir, como é que eu tinha que programar uma máquina para fazer o mesmo que eu faço. É muito difícil. Estou sempre a reagir ao que a pessoa me está a dar naquele momento em palco. E para além disso, há aquela componente que eu falei, que é aquela coisa da presença de palco, que é aquela coisa de estar em palco e de criar emoções só pela tua presença. E uma máquina não consegue fazer isso. Uma máquina tem sempre a limitação física, metálica, de máquina, industrial de máquina, que é, pum, é uma coisa que está ali. Pronto, é um objeto, não é um ser humano. Mas lá está, mas repara, se de facto a introdução das máquinas começar a ser uma coisa progressiva, se de repente a máquina começar a desenvolver ao ponto de nós já não queremos estar com outras pessoas, ou estamos muito menos com outras pessoas, ter menos interação com outras pessoas e já sermos influenciados por essa máquina, se calhar começamos nós a tornar-nos um bocadinho como a máquina. Estamos nós a aproximarmos das máquinas e não tanto as máquinas a aproximarem-se de nós. Percebe o que eu quero dizer? Encontramos dois a meio, que é nós começamos a ficar cada vez menos humanos e elas começam a ficar cada vez mais humanas, encontramos ali a meio. Ficamos desprovidos de personalidade. Porque eu acho que a personalidade surge quando tu tens interação humana. Um filme que está no Netflix, I Am Mother, uma coisa deste género. E achei imensa piada porque aquilo é tudo com um robô, mas imediatamente nós como humanos, nós temos esta tendência que é de atribuir personalidade a objetos inanimados. Nós empatizamos com o robô e batem no robô, tu ficas tipo, oh, coitadinho. Aliás, se vocês foram ver os vídeos da Boston Dynamics e verem aquele cão, passado um bocado, vocês já não estão a ver um robô, vocês estão mesmo a ver um cão. Por default, a nossa cabeça tende a humanizar tudo, a humanizar os objetos. Por isso é que os objetos têm valor emocional. Sei lá, eu gosto imenso deste rato porque foi uma pessoa muito querida que me ofereceu este rato. Quando ele se avariar vou ficar triste e não quero deitar ao lixo, vou guardá-lo porque é o meu rato especial. Não é? Isto é giríssimo, mas isto é só um objeto. E espero bem que a gente nunca perca isso, não é? Mas ao mesmo tempo pode ser também o nosso calcanhar daqueles. Porque se tu começas a desenvolver sentimentos por uma máquina, a máquina pode-te manipular como bem quiser. Eu estou afetado emocionalmente porque esta máquina está a sofrer. Foram maus para a máquina. E não consigo tirar da minha cabeça que não, ela não está a sofrer, ela é uma máquina. Aquilo é um bocado de metal, só isso. Tipo, aquilo não sofre. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Não se esqueçam disso mesmo, não se esqueçam que são humanos. Se tiverem sorte com os pais, hão de ser pais que vão incentivar a vossa humanização e ao toque e ao contacto com o outro. Isso é muito importante. Todos esses sentimentos, todas essas sensações que nós temos, corporais, emocionais, é isso que nos torna humanos e é isso que nos torna este animal tão especial. E lembrar-nos sempre que nas outras pessoas existe também um ser humano como nós, não é? E que é muito importante praticar a empatia, colocar-nos no lugar dos outros. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor?
O que te recomendo, epá, não há maneira, se tu és uma máquina nunca vais compreender, por muitos livros que tu leias, não é? Por muitos programas que sejam colocados no teu programa, lá está, nunca vais conseguir compreender o que é ser-se humano. Tu podes conseguir imitar as emoções de um ser humano, do género, analisas a expressão de uma pessoa que está triste e, portanto, sabes que a pessoa fica triste se receber a notícia que não passou no exame. Então, se alguém disser, olha, robô, não passaste no exame, tu vais fazer isto. Mas isto, para ti, não tem qualquer significado. É só uma série de porcas e parafusos que se ajustaram para tu fazeres esta cara. E não uma emoção que desencadeou essa expressão natural. Pá, para nos compreenderes melhor, olha, vê telenovelas. Não vejas, não estou a brincar. Eu também não vejo. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa. O que é o jantar? Quem vê caras não vê corações. Ok. Terminei as perguntas. Muito obrigado.